que Deus tem nos levado para esse lugar, porque sem confronto não há crescimento. E Deus, Ele tem confrontado as nossas vidas de forma indireta e de forma direta. De forma direta, quando eu abro a minha Bíblia, eu começo a ler a minha Bíblia, e agora eu me deparo com algumas verdades que vão transformar quem eu sou. E de forma indireta, quando você é discipulado, quando o seu pastor traz uma mensagem, quando você recebe um direcionamento. Agora, a sua única tarefa é obedecer. Nós precisamos obedecer e aplicar, e não é fácil, porque quando nos encontramos em momentos difíceis, nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor tem aperfeiçoado em nós, para que agora eu comece a aplicar isso na minha vida. É muito fácil dizer paciência, é muito fácil dizer domínio próprio, quando eu estou de frente para um prato de comida, de frente para uma pizza, de frente para uma tentação. É muito difícil quando as coisas começam a vir para a prática, sim ou não? Agora, um adolescente, ele vai vencer as adversidades do mundo quando ele começa a colocar em prática aquilo que ele está vivendo no seu lugar de intimidade. Amém? Quem está no propósito? No nome de Jesus, levanta a mão, quem está no propósito? Só quem está. Quem não está, dá tempo de entrar. Amém? Dá tempo de entrar. Eu quero que você que está no propósito, desafie o seu irmão que não está no propósito a entrar no propósito com você. Aleluia. Esse propósito de leitura vai afiar você em nome de Jesus. Nós estamos no primeiro mês do ano, e nós estabelecemos como metas muitas coisas, mas a nossa meta como Aliança Team para o ano de 2024, é ser mais parecido com Jesus. Se chegar no final do ano e seu irmão não mudou em nada, você vai olhar para ele e falar assim: e aí, cara, você não vai mudar não? Você não vai parar de mentir? Você não vai parar de fazer as besteiras que você fazia? Nós vamos caminhar nesse caminho de santidade, nesse caminho onde nós vivemos uma vida de arrependimento. E esse é o desafio da nossa geração. O desafio da nossa geração é caminhar em santidade, sim ou não? Nós nos deparamos com uma palavra comum, mas na aplicação nós não conseguimos viver, porque nós não sabemos dizer não. Quem é bom de dizer não? Levanta a mão. Quem é bom de dizer não? Tudo bem. Mas quem tem dificuldade de dizer não? Levanta a mão. Quem tem dificuldade? Pronto. Eu também tinha muita dificuldade de dizer não, mas agora o meu não, ele é automático. Não. Aí eu falo, opa, vou dar um sim agora, porque é só não. Nós precisamos aprender a dizer não para algumas coisas, e dentre elas o pecado. Porque quando falamos de santidade, atrelamos a uma pureza interna, e não está errado, mas logo pensamos na área sexual. Porque quem é santo é quem conseguiu vencer a pornografia. Aquele que é santo conseguiu deixar o pecado da masturbação. Aquele que é santo conseguiu vencer algumas coisas, ok. Mas santidade é tudo isso e muito mais. Santidade não é abrir mão do pecado apenas, mas santidade é fazer as mesmas coisas que Jesus faz. Porque eu conheço pessoas que conseguiram vencer o vício, mas não acredita ou não profere essa fé em Cristo, porque não adianta só crer e não praticar, não adianta só crer e não fazer uma aliança. E essas pessoas conseguiram deixar um vício, conseguiram abandonar alguma coisa da sua vida, mas ainda não tem Jesus, e ela não é santa, porque ela deixou um vício. Ela se torna santa, ela se santifica quando ela começa a fazer as mesmas coisas que Jesus faz. Então esse é o desafio da nossa geração. O grande desafio da nossa geração é se manter puro em meio a uma geração muito perversa. E eu sei que é difícil. Nós estamos rodeados de amigos, de pessoas, de uma tela na frente do nosso rosto, de um aparelho celular, de tantas outras coisas. Hoje a pornografia, ela está escancarada. Você está viajando, você vê uma placa de uma mulher seminua ou quase nua. Você está passando por alguma loja, você vê lá placas com uma mulher nua. Você está em todos os lugares, você vai ver homens e mulheres, banners, posters, tantas outras coisas. E nós precisamos vigiar nesse tempo. A nossa mensagem não vai caminhar somente para essa pureza na área sexual. Mas Deus, Ele vai tocar nessa área, mas também Ele vai tocar em todas as áreas que diz a respeito ao meu caráter moral. Deus, Ele quer alterar o meu caráter, sim ou não? Amém?
E o que acontece? Enquanto eu escrevi essa mensagem, eu percebi que, comecei a meditar em algumas coisas, e eu percebi que o tudo posso, né, porque tudo posso, tem roubado a verdadeira santificação do povo de Deus. Nós somos um povo muito livre, nós somos uma igreja muito livre, e nós misturamos as coisas no meio da caminhada. Por quê? Porque a minha igreja é livre, eu posso vir de cropped, como é o nome? Cropped, é? Cropped. A minha igreja é livre, eu posso vir com uma pequena, com uma saia bem curtinha. A minha igreja é livre, eu posso mostrar as costas. A minha igreja é livre, eu posso fazer, então tudo posso. Mas pastor, é só uma conversinha no WhatsApp. Mas é só uma área, é só uma conversinha no Instagram, mas é só um vídeo. O tudo posso tem roubado o que de fato era andar em santidade. E nós não temos vigiado nesse tempo. Nós não temos vigiado nas nossas conversas. Nós não temos vigiado nas mentiras. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Agora, claro que existem consequências diferentes. Alguém que roubou uma moeda da sua mãe é diferente de um cara que assaltou o banco. Apesar de ser pecado, mas as consequências são diferentes. Sim ou não? Da sua mãe você leva uma peia. Se você assaltar o banco e for pego pela polícia, você vai ser preso aí, não sei, no mínimo uns 20 anos. Cadê os advogados aí? Então há consequências diferentes, ok? Agora, eu não peco por causa do meu pastor, eu não peco por causa das pessoas que me olham. A minha motivação em relação a não pecar é porque eu não posso desagradar o meu pai. Eu não posso desagradar aquele que é criador de todo o universo, inclusive eu. Aquele que me fez com as suas próprias mãos. Eu e você nascemos para adorar e amar a Deus. E esse tudo posso tem roubado a verdadeira santificação. Nós achamos que estamos em santificação, mas se eu pegar o seu WhatsApp e se eu olhar as suas conversas com seus amigos, talvez eu me assuste. Se eu olhar o seu Instagram, talvez eu me assuste. A santificação não é quando todo mundo está vendo, a santificação é quando ninguém vê. Será se todo mundo pode olhar o que você tem nas suas mãos agora, que é o seu celular? Será se todo mundo pode olhar e ver aquilo que você está vendo, que só você tem acesso? Agora, nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas não podem ver, mas, deixa eu te contar uma coisa, Deus está vendo. Então a nossa motivação em relação à santidade é ser mais parecido com Jesus. Eu melhoro para ser mais parecido com Jesus. A minha motivação é ser mais parecido com Jesus. E Ele nos chama para esse lugar de arrependimento. Deus, Ele me deu uma responsabilidade, amém? E com o avanço da tecnologia, houve os benefícios e os malefícios. Os benefícios é porque agora você pode ter um iPad, você pode ter um celular da última geração, você pode ter um MacBook, você pode trabalhar melhor, você pode crescer na área que você atua com essa tecnologia. Mas os malefícios é, uma criança quando nasce já tem um Instagram, com 5 anos ela tem um aparelho celular, com 6 anos ela acessa a pornografia. Então nós precisamos entender que isso de alguma forma nos beneficia, mas por outro lado, as crises de ansiedade aumentou por quê? Porque nós temos acesso a essa tecnologia. Aquele negóciozinho lá dos shorts, do Reels que a gente vai passando, deixa a nossa mente acelerada. Nós somos uma geração que não sabemos esperar. Nós não temos paciência, porque os nossos discipuladores têm sido a tecnologia. Os nossos discipuladores têm sido o meio tecnológico, rede social, videogame, um monte de outras coisas que você faz. A Bíblia precisa me discipular. 76% da população brasileira, ela é viciada em pornografia. 76%. É muita gente consumindo conteúdo pornográfico. É muita gente. Sim ou não? Quando eu fui pesquisar, não apareceu os adolescentes. Eu acho que talvez para não expor. Mas de 18 a 24 anos é uma porcentagem. De 28 a 35 é outra porcentagem. E eles foram classificando ali. Mas eu fico preocupado com a minha geração, com você. E eu não acho ruim quando seu pai fala assim, eu não vou dar celular para esse adolescente, porque ele não é tempo de ele ter um celular. Eu acho bom.
Eu sei que é fácil vir para a igreja, para uma célula, ligar para a mãe, ligar para o pai, mas talvez alguns vão dizer assim, não pastor, isso é besteira. Isso é problema de quem está usando, é como ele usa, e eu também concordo. Agora, se eu não aplicar essa verdade na minha vida, eu vou viver refém de algo que não vai me deixar viver daquilo que Deus tem para a minha vida. E aí você me pergunta, pastor, como é que você deixou a pornografia? Como é que você deixou a masturbação? Decisão. Porque não é um sentimento. Ah, e agora eu vou sentir, agora eu consigo, não. Eu me converti em 2012. E esse foi o último ano da minha vida que eu me masturbei. Pastor, você está sendo vulnerável demais no altar. É para que você entenda que, de 2012 para cá, nunca mais eu sei o que é pornografia e masturbação. Sabe por quê? Porque eu decidi. Eu entendi que existe um Deus que é muito maior do que os meus prazeres momentâneos. Eu decidi, eu entendi, através de uma revelação da cruz, que eu precisava vencer, que eu precisava deixar, que eu precisava abandonar, e que isso sirva de exemplo para você. Porque nós queremos tantas coisas de Deus. Nós queremos os sonhos, os projetos, nós sonhamos em ser um grande missionário transcultural, sonhamos em ser um grande pastor, sonhamos em ser um grande médico, sonhamos com tantas coisas, mas não abrimos mãos das coisas pequenas para viver aquilo que é grande. Se você não aprender a renunciar agora, quando você estiver ainda mais afundado nessas práticas que você tem aí, que você não vai conseguir. Nós precisamos entender que o Senhor quer nos levar para esse nível de relacionamento, aonde eu sou capaz de abrir mão de tudo aquilo que eu tenho por amor a Ele. Diga amém. Coloca aquela frase para mim do Spurgeon. Tem uma frase do Spurgeon aí para mim, coloca para mim. O escudeiro do pecado é a alta confiança. Eu ganhei de presente um devocional do Spurgeon e eu estou lendo ele, é do ano todo, muito bom, inclusive recomendo. E eu estava fazendo meu devocional do dia 17 de janeiro e eu me deparei com essa frase: o escudeiro do pecado é a autoconfiança. Por quê? Não, pastor, eu sou crente ungido, eu posso sim ficar sozinho com a minha colega em casa, onde os meus pais não estão, e eu vou assistir um filme com ela e nada vai acontecer, porque eu sou crente. Não, pastor, eu posso sim beijar, porque a Bíblia não deixa claro que é pecado, então eu sou crente demais, eu não vou cair. E a gente começa a fazer o quê? A ter autoconfiança. Por quê? Porque nós fazemos e agora nos tornamos. Nós andamos em santidade e agora nós achamos que estamos cheios da unção, sendo que a Bíblia fala em Mateus 26:41, vigia e ora. Nós não vigiamos, nós não conhecemos a palavra e agora nós fazemos o quê? Da autoconfiança. Algo para que eu possa me apoiar, para que eu não peque. Eu quero te dizer que ela é uma escudeira do pecado. Ela é uma serva do pecado. Nós precisamos vigiar nesse tempo em nome de Jesus. Você pode ser o crente ungido. A pastora Fátima pode ter colocado a mão na sua cabeça na quarta de milagre. Mas, meu amigo, no nome de Jesus, nada de autoconfiança. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. Você precisa fugir daquilo que vai te atrapalhar de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa fugir em nome de Jesus. E como eu já disse, é óbvio que santificação não tem a ver somente com a área sexual. Deus quer alterar o nosso caráter. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem pode dizer amém? Então nós não podemos brincar com o pecado, ok? Nós precisamos fugir do pecado, nós precisamos correr, nós precisamos estar bem distante, porque isso vai fazer com que eu tropece e vai fazer com que eu não viva aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso ser responsável com aquilo que Deus me entregou. Eu vou abrir mão do pecado, mas eu vou olhar para Jesus e fazer as mesmas coisas que Jesus faz. Eu vou abrir mão de algumas áreas, de algumas não, de todas, diga amém. De todas as áreas que me paralisam para viver o plano de Deus. Para viver o propósito de Deus. Para viver de acordo
com a palavra de Deus. E a palavra santidade é um conceito muito importante na Bíblia. E ela se refere à pureza moral, à separação para Deus. Então, santidade é separação. Você foi separado para Deus, exclusivamente para Deus. Deus não vai dividir você com alguém. Deus não vai dividir você com o pecado. Até porque isso é inimigo do discipulado, inimigo da graça. Então você precisa começar a entender que você precisa viver uma vida de renúncia. Uma vida com um propósito, amém? Eu quero caminhar para dar tempo. Essa palavra no hebraico, santidade, significa kodesh, separado ou consagrado. Levítico capítulo 20, verso 7, diz assim o texto: santificai-vos, pois, e sede santos, porque eu sou o vosso Deus. Deus nos chama para um tempo de intimidade, de relacionamento, aonde a vida dele vai ser aperfeiçoada em mim. E de forma bem rápida, lá na antiga aliança, no Novo Testamento, a santidade, ela estava atrelada ela não estava atrelada ao interior, mas sim ao externo, a purificação do corpo de forma externa. Eu não podia pegar num defunto, eu não poderia pegar num cadáver, eu não poderia me contaminar, eu não poderia ser impuro. E ela estava relacionada ao corpo, a algo externo. Mas na nova aliança, Jesus, ele aperfeiçoou isso de uma forma muito importante. E agora ele fala sobre uma transformação interna. Porque o que contamina não é o que entra, mas o que sai. E você pode escrever aí, Mateus capítulo 15, do verso 1 ao 20, eu não vou ler porque é muito grande. Eu quero ler só o final do texto. Diz assim: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas a palavra vem do coração, e é isso que os contamina. Amém? Jesus quer fazer de dentro para fora. Não é mais agora só não tocar. Deus está falando de algo dentro. E ele fala nesse mesmo texto, ele fala assim, que nós somos uma geração perversa, que honramos o Senhor com os lábios, mas o coração está muito longe. Não é as minhas obras, é a obra de Jesus na cruz, por amor a mim e a você. Então, nós precisamos trilhar nesse caminho de santificação, nesse caminho de santidade. Deus agora quer transformar o nosso interior, o interior do nosso coração, e nos fazer mais parecidos com Jesus. Agora não são práticas religiosas e rituais, assim como o povo de Israel vivia na antiga aliança. Deus instruiu o povo a ser santo, pois ele é santo. Não é só sobre a ver com o ritual, mas agora uma transformação que parte de dentro para fora. O seu interior, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Deus quer alterar a nossa vida. Amém? E quando se fala de ritual, não é só vir para o culto, não é só participar de uma célula, não é só ser batizado. Não adianta fazermos tudo isso, e isso é ritual. E isso talvez significa santificação, mas isso só tem poder quando você de fato é transformado aqui dentro. Deus quer alterar o seu interior, para que o seu exterior, para que no externo as pessoas consigam ver quem é Jesus através da sua vida. Quem pode dizer amém? Nós não podemos ser hipócritas. A Bíblia chama, Jesus na verdade na Bíblia chama os fariseus de sepulcro caiado de branco, bonito por fora e podre por dentro. Por quê? Porque eles pegavam o cal e passavam nas grandes pedras que cobriam o túmulo. E por fora estava tudo muito bonito, mas por dentro tinha um defunto. E talvez é assim com a nossa vida. Talvez por fora está tudo bonitinho, mas por dentro nós estamos podres. Por conta do pecado, por conta de uma vida onde não vivemos de forma arrependida, por não confessar, por não andarmos na luz. E eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, de andar na luz. De chegar para o seu líder e falar assim: eu preciso expor aquilo que está aqui dentro. Na luz eu estava bonitinho por fora, mas por dentro eu estou acabado. Eu quero expor a minha vida para você, para que juntos a gente consiga lutar e vencer aquilo que tem me destruído. Talvez há um problema emocional, talvez tenha uma área que você nunca confessou. O Senhor quer alterar isso na sua vida em nome de Jesus. Amém? O Senhor quer alterar isso em nome de Jesus.
Eu acho que é Tiago 5,16. Confessar uns aos outros. Quando eu confesso diante de Deus, eu sou perdoado. Mas quando eu confesso diante do homem, eu sou curado. Porque confessar diante do homem nos envergonha. Faz sentido? Por quê? Talvez você até confessou já. Aí você volta lá pela 10ª vez. Que vergonha. A Júlia chega, só um exemplo. Quem é tua líder? Camila. Aí fala, Camila, é a 5ª vez. Eu estou aqui, estou sem chão. Eu não tenho cara para isso, mas eu preciso colocar minha vida na luz. É só um exemplo, viu, gente? Amém? Mas nós precisamos entender que Deus quer nos levar para esse lugar de restauração. A santificação é o processo de Deus que vai alterar os nossos comportamentos, que vai alterar completamente a nossa vida. Quem pode dizer amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Diz assim o texto: mas como é santo aquele que vos chamou. Eu vou ler aqui no telão. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Próximo. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então o nosso objetivo, o nosso propósito é ser parecido com Jesus. Agora, eu só me torno parecido com alguém quando eu começo a andar com essa pessoa. Quando você começa a andar com seu amigo, você começa a pegar alguns hábitos dele, você começa a pegar alguns gestos, alguns vícios de linguagem, você começa de alguma forma a fazer as mesmas coisas que ele faz. E quando você se depara, você fala assim, oxe, eu estou fazendo a mesma coisa que fulano faz. Por quê? Porque você anda muito com aquela pessoa. Agora, qual é o segredo para se tornar parecido com Jesus? Amar a Bíblia, se relacionar com a palavra, ler a Bíblia, porque automaticamente de dentro de você vai fluir um rio que vai tocar a vida de pessoas. Por quê? Porque você anda com Jesus, porque você lê a Bíblia, porque você ora. A santidade é um chamado para os crentes a viverem de uma maneira separada do pecado e dedicada para Deus, e nós temos dificuldades, nós nos impressionamos com as coisas do diabo, nós nos impressionamos com a menina bonitinha, com o menino bonitinho, estou dizendo que ela é do diabo, mas aquilo que você quer fazer antes do casamento ok? Guarde a sua mente, guarde o seu coração, o Senhor te chama para esse tempo. Pastor, eu tenho 13 anos, eu quero namorar. Não é tempo de namorar, é tempo de estudar. É tempo de limpar a casa, é tempo de lavar o banheiro, é tempo de se guardar. E na hora certa o varão vai chegar. Mas eu quero te dar um conselho como pastor. Com 17 anos começa a orar. Amém? Para que com 18 você possa estar mais pertinho da promessa. Ou com 18 começar a namorar no nome de Jesus. E eu quero dar essa dica principalmente para as meninas. Amém? Porque é muita menina para pouco homem. O homem faz besteira demais, morre cedo. Aí tem um monte de menina aqui na igreja. E o menino está pouquinho. Não é verdade? Então comece a orar no nome de Jesus. O alvo da santidade é a separação do homem para Deus. Aleluia. E eu quero trabalhar com você 4 passos para andar em santidade. Eu tenho 15 minutos. Bora ver se vai dar tempo. Primeiro, oração, leitura da palavra e jejum. Esse é o primeiro passo para a santificação. Aleluia. Eu preciso entender que eu preciso orar, que eu preciso ler a palavra e que eu preciso jejuar. Mateus 6:6. Eu preciso ter tempo e lugar. Coloca para mim Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. E então o seu pai que observa em segredo o recompensará. Em outras versões fala secreto. Então eu preciso tirar esse tempo de oração para ter intimidade com o Pai, para falar com o Pai. A oração me conecta a Deus. A oração me aviva, a oração, ela reacende a chama que talvez estava apagada no meu coração. A oração, ela é o meio pela qual eu falo com Deus, porque Deus é Espírito. Então não tem como se comunicar com Deus a não ser por meio da oração.
Nós precisamos orar, nós somos uma geração que oramos muito pouco. Oramos para pedir, mas não para entregar. Nós precisamos entregar tudo o que temos a Deus. Existe oração em lágrimas? Existe. Ana, ela chorou. Ana, ela desejava um filho, mas Deus correspondeu e ela estava quebrantada em lágrimas, pedindo a Deus, suplicando a Deus por um filho, por um herdeiro. Então você pode se entregar a Deus, seja em lágrimas, seja em silêncio. Talvez você e Deus, meditação, meu amigo, tem dia que eu não quero falar, tem dia que eu só quero escutar. Então você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Jesus, amém? Você precisa ter tempo e lugar com Ele, amém? Segundo, leitura da palavra. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudar a palavra. Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Como? Vivendo de acordo com a palavra. Salmo 119:11, amém? Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. Eu preciso ler a Bíblia é o meu alimento. Mas sabe por que nós não temos vontade de ler a Bíblia? Porque nós estamos cheios de outras coisas. Nós estamos cheios do mundo. Nós estamos cheios de tantas porcarias que nós não temos fome pela presença de Deus. Nós não temos paixão pela presença de Deus, porque nós estamos com o nosso coração inclinado para outras coisas. Como Deus terá espaço em um lugar que não tem espaço para Ele? Você precisa abrir um espaço no seu coração, para que o Senhor Ele possa lhe sustentar nesse tempo, em nome de Jesus. O que sustenta a igreja é arroz com feijão. O que sustenta é o arroz com feijão. Eu não sei se tem alguém parecido comigo. Eu posso comer uma pizza em casa, mas se tiver arroz com feijão em casa, eu vou para arroz com feijão. Tem alguém assim ou só eu que sou morto de fome? Ah, tem um morto de fome aqui também. Tem mais outro? Só eu e ela, corajoso. Ah, tem mais um ali, tem outro ali também. Está parecendo os corajosos. Então, a pizza, ela é interessante, ela é legal, mas imagine só você comer pizza todo dia. Não dá. Um dia, tá, eu vivo, mas eu vou falar. Um dia eu fui para uma programação em uma igreja e todo dia à noite era pizza. No último dia eu não aguentava mais. Pizza, pizza, pizza. E todas as vezes que eu vou pregar em alguma igreja e o pastor pergunta, alguém que está responsável por mim fala assim: pastor, o senhor quer comer o quê? Eu falo assim: irmão, pode ser um espetinho lá no bairrozinho escondido, não tem problema. Pode ser um baiãozinho com um espetinho, 2 espetinhos já resolve minha vida. Porque o que sustenta é o arroz com feijão, o que sustenta é palavra. O que sustenta é oração. O que sustenta é jejum. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. E tudo aquilo que Deus vai fazer é por meio de uma vida de intimidade, que requer de mim oração, leitura da palavra e jejum. Pastor, Jesus jejuou? Sim. Ele passou quantos dias no deserto? Sem comer nada, 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, eu acho, não lembro agora. Então Jesus estava no deserto, jejuando, orando, falando com o Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, nos instiga a orar sem cessar. Eu preciso viver essa vida de intimidade, de relacionamento. Quem pode dizer amém? Você precisa ler a Bíblia, orar e jejuar. Pastor, como é que eu faço um jejum? Pergunte para o seu líder depois do culto. Fala assim: meu líder, me passa um jejum aí, que vai quebrar as minhas pernas. Me passa um jejum que vai fazer falta. E, gente, não tem dessa. Ah, porque se abster do café da manhã não vai me fazer falta. Vai fazer falta sim, quer ver? Tira para tu ver. Tira. Ah, porque o almoço não vai me fazer falta. Vai, tira para tu ver. Ah, porque ficar sem refrigerante não me faz falta, porque eu não gosto de refrigerante. Tira para tu ver. Tira, que vai aparecer umas 10 Coca-Cola geladinha perto de você. Aí você vai olhar e falar assim: me deu vontade de tomar Coca-Cola. Sim ou não? Aí você fala assim: ah, mas doce não me faz falta. Faça um jejum para tu ver. Se abstenha de doce. Sabe por que serve o jejum? Para matar a sua carne, para matar a nossa carne, para nos aproximar de Deus. Santidade não é barganha. Amém? Santidade não é barganha. Santidade é para que eu me torne mais parecido com Jesus. Nós precisamos caminhar dentro desses princípios, em nome de Jesus. Aleluia. Próximo passo. Pode mudar o slide. Fuja das tentações. Aleluia.
Tiago, capítulo 4, verso 7, coloca para mim. O texto de Tiago 4, 7 fala o quê? Sujeitai-vos, pois Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse texto eu sei de qual é salteado, eu sei decorado, porque é um texto que eu uso desde a época que eu me converti. Desde a época que eu aceitei Jesus, que eu não estou me convertendo. Desde a época. Sujeitai-vos, pois Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu te dizer uma coisa. Fuja das tentações. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus, ele te aprova. Vão vir situações que ele vai lhe aprovar, mas não lhe tentar. Aleluia. Gênesis capítulo 39, verso 12. José fugiu da Potiféia. Da Potiféia. Feia. Ela não era feia, não. Agora, imagine só comigo. Quem sabe dessa historinha? Quem sabe? A história de José. José era copeiro, um homem de relevância no Egito. E José, um dia, não sei se ele foi muito inocente, mas eu creio que ele sabia que a Potiféia estava sozinha, não tinha ninguém no palácio, ele pega e entra. Quando entra, ela agarra nele e ele foge. A Bíblia usa com essas palavras que ele foge e fica um pedaço da roupa dele com ela, e ele depois é preso, enfim. Mas deixa eu te dizer um negócio no nome de Jesus. Só tem um jeito de você fugir da pornografia, só tem um jeito de você fugir daquele peãozinho que te rodeia, daquela meninazinha que te manda mensagem. Só tem um jeito de você se livrar dele, fugindo. Pastor, como é que eu vou vencer? Fugindo. Não responda a mensagem, bloqueia no Instagram, não receba essa pessoa em casa sozinho, até mesmo com os seus amigos. Ah, mas porque é amigo? Meu amigo, talvez você vai casar com sua amiga, não é com o inimigo? Ah, mas porque é minha amiga. Vigia no nome de Jesus. Pastor, é só um cineminha, no final da tarde, lá em casa. A gente vai comer uma pipoca, só eu e a menina. Meu amigo, vigia no nome de Jesus. Fuja. Aleluia. Vai assistir um cineminha? Chame mais 2 amigos. Chame alguém para não ficar sozinho no nome de Jesus. Aleluia. Porque nós não podemos ceder. Mateus 26, 41. Vigiar e orar, para que você não caia em tentação. Você precisa vigiar em nome de Jesus. Você precisa fugir no nome de Jesus das tentações que te rodeiam. Você precisa guardar os seus olhos, guardar o seu corpo. Mateus capítulo 6, eu acho que é verso 22, não lembro agora. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Você precisa ter a ótica de Cristo, você precisa fugir, você precisa vigiar, em nome de Jesus. E aquilo que eu estou falando para você, eu também aplico na minha vida. Eu vigio o tempo todo. Amém? Você precisa vigiar o tempo todo em nome de Jesus. Eu não converso com mulheres no meu WhatsApp. Não converso, as minhas discípulas é coisa da igreja. A gente não fica trocando conversa. E aí, Ana Luísa, tá bom, bom dia, tudo bem, como é que foi? Não, é coisa de igreja, é trabalho. É tarefa. Amém? Porque eu não posso dar lugar para o diabo. E aí você conversa com a menina, você abre o seu coração, fala a roupa que está vestida, diz o que gosta de comer, daqui a pouco vai dar problema. Nós precisamos aprender a nos guardar nesse tempo. Você precisa fugir da aparência do mal. Aleluia. Porque essa aparência não vai vir de forma feia, vai vir de forma bonitinha. Vai te atrair, vai te seduzir. E daqui a pouco tu está rodado. Amém? Então vigia no nome de Jesus. Aleluia. Vou repetir os textos. Tiago 4, 7. Gênesis capítulo 39, verso 12. E Mateus 26, 41. Fuja das tentações em nome de Jesus. Não existe essa de eu sou crente, eu sou forte. Não, meu amigo. Você é feito de carne e osso. A mocinha lá também. Então vigia no nome de Jesus. Aleluia. Já viu aquele ditado? Beijou em cima, acendeu embaixo? Pastor, que é isso? Vai acontecer. Os corpos vão se atrair, então você precisa se manter puro em nome de Jesus. Inclusive, rapazes e moças que estão aqui na Aliança Team. Mude a forma de cumprimentar o seu colega. Larga de dar beijo no cangote da menina do menino.
ok? Vigia. Por quê? Mas pastor é o meu amigo. Você sabe o que é cangote? É aqui, ó. Meninas, vão abraçar meninos, abracem de lado. Vocês têm seios. Você pode encostar nesse rapaz. E ele vai sentir alguma coisa, sim. Então vigia, abrace de lado no nome de Jesus. Amém? Pastor, mas está ao vivo, não tem problema. Quem está em casa vai aprender também. Aleluia. Nós precisamos vigiar no nome de Jesus. Ok? Vocês gostam, né? Nós precisamos fugir da aparência do mal. E nós precisamos aprender a nos comportar no nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você vê uma irmãzinha te abraçando bem assim com o ombro, ela já é treinada. Ó, irmãzinha do coque, com o ombro, de lado. Aleluia. Para que você não dê lugar para o diabo em nome de Jesus. Terceiro passo. Coloca o terceiro. Tenham amigos, mas que são amigos de Deus. Glória a Deus. E esse talvez seja o nosso maior desafio. Tenham amigos, mas que os seus amigos sejam também amigos de Deus. Aleluia. Por quê? Porque as más amizades podem corromper você. E aí você fala assim, mas pastor, eu sou sal do mundo, eu sou luz para essa terra. Mas meu amigo, se você não vigiar, você vai perder o sabor. Se não vigiar, perde o brilho. Porque você vai estar participando das mesmas coisas que essas pessoas participam. Você não vai deixar de ser amigo, mas você vai conservar pelos valores que você tem, para que você viva em santidade, para que você viva de acordo com a vontade de Deus. Deus, Ele quer tratar o nosso caráter, Deus, Ele quer tratar a minha vida. E nós precisamos mudar. Você precisa ter um antes e um depois. Então tem amigos, que esses amigos, eles precisam ser amigos de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E esse mundo pode ter vários sentidos para mundo. Olha só que a Bíblia fala, adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Não sejam amigos do pecado. Pare de mentir no nome de Jesus. Aleluia. Pare de roubar no nome de Jesus. Parem de pecar na área sexual em nome de Jesus. Sejam honestos. Sejam homens íntegros e mulheres íntegras no nome de Jesus. Porque o Senhor nos chama para esse nível de intimidade, de responsabilidade. Aleluia. Nós precisamos ser amigos de Deus. E você vai ganhar o seu amigo lá da escola, que não é de Deus ainda. Amém? Diga amém. Mas você não vai se corromper. Deus vai te usar com graça, mas você precisa vigiar no nome de Jesus. Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Coloca para mim. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Quem tem amigo aí, levanta a mão. Pronto. Você precisa afiar o seu irmão. Você precisa afiar o seu amigo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você passa meia hora com a pessoa, ela não fala de Jesus, meu amigo, pode orar na cabeça dela. No final você fala, deixa eu fazer uma oração por você aqui no nome de Jesus. Você falou besteira, falou dos outros, mas falou de Jesus. Você precisa afiar o seu irmão. Gente, eu não sei se é assim com você, mas quando acontece uma coisa legal na nossa vida, a gente quer compartilhar com alguém, sim ou não? Quem é a primeira pessoa que a gente liga? Para um amigo. E um amigo pode ser a mãe, Ana Luísa. É a mãe, é a amiga. Amém? Você quer compartilhar com alguém. Quando você está rodado, quando você está triste, que você está para baixo, dependendo da sua personalidade, do seu temperamento, você quer fazer o quê? Desabafar com alguém. E você procura quem? O amigo. Agora, nós precisamos ter um equilíbrio aqui. Porque, por natureza, o adolescente da nossa geração, no caso você, não quer às vezes desabafar com um amigo, mas às vezes vai para a rede social, vai para o Instagram, começa a lamentar, começa a chorar, começa a colocar indireta. Vigia no nome de Jesus. Você tem um discipulador, e esse discipulador vai ajudar você a vencer o momento difícil. Você tem um pastor e ele vai orar por você. Amém?
você tem uma pastora e ela vai te ajudar. Então você está proibido de passar dificuldade sozinho. Você vai passar com o seu líder, jejuando e orando. E como acontece em outras situações, quando você está passando com o seu líder, mas ainda assim o seu líder está ali contigo, te empurrando. E às vezes parece que não está muito legal. Tira um tempo com a gente. Amém? É importante para a gente aquecer o seu coração juntamente com a sua liderança, para que a gente possa romper e crescer junto em nome de Jesus. Aleluia! Eu estou aqui na igreja de terça a sexta, de terça a quinta, de terça a sexta quando eu tenho atendimento. Então vem aqui, tira um tempo comigo em nome de Jesus, marca comigo antes, pastor, eu quero falar com o senhor, quero que você olhe por mim, quero que você coloque a mão na minha cabeça, eu não estou crente não. Ou então eu quero só vir aqui conhecer, andar e ter comunhão em nome de Jesus. Amém? Agora, outra coisa muito importante, deixa eu correr. Não se torne uma pessoa dependente emocional de amigos. Porque tudo é um amigo, tudão. Olha o que o texto fala de Provérbios. Provérbios 17, coloca aí. O amigo é sempre leal, e o irmão nasce na hora da dificuldade. Você acha que eu coloquei o texto certo? Eu acho que eu coloquei o texto está certo, mas tinha um outro texto aqui, que ele fala que nós somos dependentes de Deus, dessa dependência no Senhor. Por quê? Porque às vezes eu faço para chamar a atenção, porque eu tenho um problema na paternidade, porque eu tenho um problema na minha vida emocional, e às vezes a gente faz para chamar a atenção. Então vigia no nome de Jesus. Seja dependente do Espírito Santo, mas ande com amigos que são amigos de Deus. Tenham amigos em nome de Jesus. Não seja uma pessoa sozinha. Aleluia. Não seja uma pessoa sozinha no nome de Jesus. Próximo ponto e último. A comunhão com o corpo de Cristo. Próximo. Pode passar. Comunhão com o corpo de Cristo. Hebreus 10, 25. Congregar é um mandamento. Congregar é importante. Coloca para mim o texto. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. É só o 25 mesmo. Em outras versões fala que nós não podemos deixar de estar em comunhão com a igreja. Estar em comunhão com a igreja é um reflexo da vida de intimidade com Deus. E congregar é importante. Estar nesse lugar é importante, sim ou não? Quantos de nós nos saímos avivados de um culto? Quantos de nós recebemos uma palavra nesse lugar? Quantos de nós recebemos uma oração e saímos desse lugar encorajados para permanecer até que Ele venha? Então é muito importante. No nome de Jesus, é importante ter comunhão com o corpo de Cristo. E olha o que a Bíblia fala para aqueles que não andam em comunhão com o corpo de Cristo. 1 João 1,7. Coloca para mim. 1 João 1,7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Crente que não anda em comunhão, está em pecado. Biblicamente falando, ele está em pecado. Quando alguém some da sua célula, o que você pensa? Vixe, se desviou. Meu amigo, pode sondar. Tem pecado envolvido, na maioria dos casos. Por quê? Porque ter comunhão com a igreja é reflexo de uma comunhão com o Espírito Santo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, luz fala de santidade, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Eu preciso andar em comunhão com Jesus, para que eu tenha comunhão com o corpo de Cristo. Aleluia. Se você sentiu falta de um irmão aqui hoje, amigo seu, mande uma mensagem para ele. Fala assim: meu amigo, está tudo bem aí? Minha amiga, está tudo bem? Senti sua falta no culto, espero você no próximo sábado. Sentiu falta de alguém? Você vai mandar mensagem para ele, ok? Você vai mandar mensagem para ela. Você precisa afiar o seu irmão. Lembra do terceiro passo? Você precisa afiar como ferro afia o ferro. Você precisa afiar o seu irmão. Você precisa levantar ele em nome de Jesus. Estou caminhando para o fim. E eu vou soltar aqui algumas frases e você vai anotando aí se der tempo.
Santidade não é um padrão de regras para ser seguida. É um homem para ser imitado. Você precisa ser parecido com Jesus. Vou repetir. Santidade não é um padrão de regras para ser seguida. É um homem a ser imitado. Você precisa ser parecido com Jesus. Aleluia. A santificação é o processo do novo nascimento. A santificação mostra o meu desejo pela eternidade. A minha santidade hoje revela a minha paixão por Jesus. Sim ou não? O meu nível de renúncia revela o meu nível de fome por Deus. Você precisa renunciar nesse tempo em nome de Jesus. Porque o seu nível de renúncia vai revelar a sua fome por Deus. Ah, mas eu quero muito de Deus, mas entrega pouco. Porque ainda não aprendeu a renunciar. Você precisa abrir mão. Lucas 9:23, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Dizer não para o pecado é dizer sim para um casamento com Cristo. Então você vai dizer não para o pecado hoje, porque você sabe que o grande dia irá de chegar e você estará com Cristo na eternidade. E esse é o grande casamento da sua noiva com o seu noivo. Aleluia. A Bíblia fala em Efésios 5:23 que Ele vem nos buscar. Cristo vem buscar a sua igreja. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.